Boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro Davoli e antes de darmos continuidade à nossa programação da 19ª Semana de Engenharia Civil da Escola de Engenharia de São Carlos, eu gostaria de passar uns avisos bem rápidos. Eu peço para que todos deixem os microfones e as câmeras desligados durante o curso, a não ser que os palestrantes tenham preparado alguma coisa que precise disso. O feedback do workshop será enviado ao final da palestra através do chat. Então, fiquem atentos para avaliarem o curso, para dar o feedback para os palestrantes e para a SEC, e também para garantir sua presença nesse workshop. Então, dando continuidade à nossa programação, agora teremos um workshop sobre comunicação não violenta com os palestrantes Henrique Dercoli e Gabriel Rocha. A crise provocada pela pandemia do Covid-19 trouxe várias modificações nas dinâmicas de relações. Mudamos de uma maneira abrupta como interagimos com nós mesmos, e com outras pessoas e com os grupos. Somos realmente capazes de escutar o outro, de expressar claramente nossas necessidades? Esses movimentos de estresse generalizado e coletivo pedem de cada um de nós um olhar com maior cuidado para nós mesmos e para aqueles à nossa volta. Sobre os palestrantes. Henrique Dercoli é voluntário há mais de 10 anos junto ao Centro Nacional de Liderança Demolei, atuando nos núcleos de Indaiatuba e Piracicaba. Desenvolve treinamentos de liderança e gestão para jovens até 21 anos, sendo as principais vertentes gestão de conhecimento e desenvolvimento das redes de comunicação não violenta. Gabriel Rocha é psicólogo formado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Atua na área de situações extremas, crise e suicídio. Voluntário e supervisor de projetos de atenção psicológica em situações extremas. Membro do Núcleo de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia. Trabalhador da assistência social, é técnico em um serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua em Campinas. Facilitador de grupos em processos em comunicação não violenta. Gabriel, Henrique, muito obrigado pela presença e o espaço é de vocês. Obrigado, João. É um prazer poder apresentar aqui para vocês esse tema. E aí, Gabriel, como o senhor está? Tá tudo bem? Estou bem, e vocês? Eu estou bem. Vocês estão bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Podemos iniciar? Eu agradeço a apresentação do João. Como dito, eu sou o Henrique Dercoli. Trabalho há 10 anos num grupo voluntário de jovens. Sou formado em engenheiro agrícola, não tenho formação na área de psicologia, mas me interesso bastante nessa área de comunicação e eu enxerguei na CNV uma porta para resolver bastantes conflitos que aconteciam dentro do grupo que eu participava, né? Um grupo de adolescentes, então os hormônios são a flor da pele, né? E entrando em contato com isso, eu enxerguei aquilo como uma possibilidade de trazer para minha vida, né? E aí até foi o que me apresentou o Gabriel Rocha, que é o meu amigo, né? Gabriel, pode falar um pouquinho mais de você pra gente? Bom, pessoal, acho que assim como o Davoli comentou com vocês, né? Eu sou psicólogo, eu trabalho com situações extremas, desespero, crise, suicídio, trabalho com pessoas em situação de rua. Então, todo o meu trabalho, toda a minha vida é cercada de violências, né? Trabalhar junto com pessoas extremamente vulneráveis, pessoas literalmente, né, à beira do precipício entre a vida e a morte, e pessoas como aquelas que estão nas ruas, que são invisíveis, que são violentadas todos os dias, né, privadas de direitos básicos. Então, é algo que eu fiquei me perguntando ao longo da minha formação em psicologia, fiquei me perguntando durante minha trajetória no dia a dia de como eu posso me conectar com essas pessoas, como eu posso ser verdadeiro nas minhas relações e ajudar essas pessoas a ter esse direito básico de reconhecer esses sentimentos delas. Então, por isso a CNV tem um papel muito importante na minha vida
e eu pretendo trazer hoje para vocês de como ela pode ser aplicada em todos os campos possíveis, desde na psicologia, desde uma empresa, na sala de aula com os colegas durante a graduação. E vamos lá. Sim, tá legal, né, essa fala do Rocha, porque mostra o impacto que isso tem em situações bem delicadas, mas vocês vão ver que a maneira que se comunicar de uma forma não violenta é tão simples que a gente traz isso para nossa vida particular, nossa vida pessoal, relacionamento entre amigos, namorados, chefes e por aí vai. Então, eu vou dar continuidade aqui nos slides, né? A comunicação não violenta, a gente tem que enxergar como uma entrega do coração, né? Ela tem como uma base a honestidade e a clareza. A gente tem que buscar um alinhamento entre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Até uma coisa que nós temos muito é essa desconexão entre o que a gente fala e o que a gente está pensando e sentindo. Uma coisa que eu e o Rocha a gente estava até comentando mais cedo é como que parece que as pessoas têm preguiça em comunicar. Tem alguém com o microfone aberto, tá fazendo um chiado muito alto. Parou. Vocês estão me ouvindo ainda? Bom, o chiado parou e eu estou entendendo que vocês estão me ouvindo. Eu quero entender por que o slide parou. Aí, voltou. Então, a prática de uma comunicação não violenta, ela vai ter como uma base a questão de você ter uma autoconexão, né, onde a gente busca ter uma clareza do que a gente sente e quais são as necessidades que estão vivas dentro de mim. Tem a prática da curiosidade generosa, que é quando eu vou silenciar os meus julgamentos para estar genuinamente curioso com os sentimentos e as necessidades que estão vivas na outra pessoa. E tem a prática do diálogo, que quando há confiança de que as necessidades de todo mundo está importando, e a partir disso, de uma compreensão mútua e de uma criatividade, a gente vai encontrar caminhos e soluções que funcionem para todos. Então, quando a gente pensa na comunicação não violenta, a gente está pensando nessa direção. Os 4 componentes básicos da comunicação não violenta, para a gente entender que ela não é um estilo de vida Instagram. A gente está muito acostumado com essas falas assim, de que positividade, e não é bem por aí que a gente vai tratar, né, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta ela vai se basear numa observação dos fatos, dos sentimentos que eu e o outro estamos tendo, as necessidades que eu e o outro estamos buscando saciar, e baseados em pedidos claros para que eu possa atender as minhas necessidades e até entender qual que é o pedido que o outro está fazendo. Como eu estava dizendo antes, a gente tem uma comunicação que ela bloqueia esse contato que você vai ter com a outra pessoa e até mesmo o contato que você tem consigo mesmo. E não é comum, quer dizer, não é incomum pensar que esse tipo de comunicação ele é alienante. Né? Até essa questão, né, da gente se distanciar, é muito comum a gente se distanciar nos julgamentos. E não é nova essas ideias de uma comunicação que bloqueia. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, até fala: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. O que quer dizer essa situação? Nós estamos muito acostumados a realizar julgamentos moralizadores. O que acontece?
quando a gente está numa situação de comunicação com outra pessoa, não, não é incomum acontecer essa seguinte situação. O que eu não gosto ou o que eu não compreendo é errado. E isso se dá numa situação de que a nossa conversa ela é muito mais baseada em eu estar ali ouvindo o outro para classificar o que ele está falando, analisar, determinar erros que ele possa estar fazendo, do que estar realmente focado no que eu e o outro necessitamos e não estamos obtendo. Essa questão de julgar o que o outro está falando tem até um outro impacto, porque a gente vai tender a subentender que as pessoas têm uma natureza errada, né? As pessoas, elas são naturalmente malignas. E isso traz toda uma questão de culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação, diagnóstico, que é essa violência que a gente tem na nossa comunicação, né? A nossa comunicação, ela é muito enraizada em rótulos. Então, um exemplo aqui para vocês conseguirem entender melhor o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente é muito mais preocupado em julgar e analisar, até nessa questão de um exemplo de faculdade. Se eu tenho um colega ali que está fazendo um trabalho comigo, e aí ele presta mais atenção nos detalhes, ele é mais primoroso com essas situações, mais atento, a gente já logo vai falar, ele é cri-cri, ele é compulsivo, ele é chato. Mas, olha só, se a gente se coloca na outra posição, né, em que eu estou prestando mais atenção aos detalhes, eu já vou virar para outra pessoa e falar, essa pessoa é lambão, ela é desorganizada. Então, percebam como a gente é muito natural hoje esse tipo de comunicação, onde eu não presto atenção nos fatos, mas eu presto atenção em como que eu estou interpretando tudo aquilo. Rocha, você quer fazer algum complemento disso? Claro, e até quando vocês viram aquela imagem do processo da CNV, né, desses 4 componentes, eu sempre digo para as pessoas que você tem que ser muito corajoso para passar por tudo isso, porque não são só os sentimentos bons, as coisas boas, né, da vida que a gente acaba inserindo nesses 4 componentes, e por conta até dessa estrutura que a gente vive hoje, né, do nosso dia a dia, nossa sociedade, que fica muito aquela coisa, não sei se vocês já perceberam, mas de que quem se expressa é fraco, né, quem bota seus sentimentos para fora é incapaz, tem que se diminuir porque você não pode se abrir para as pessoas, porque não pode confiar em cada um, não sabe o que cada um vai fazer. Então, toda essa desconfiança, todo esse medo acaba nos prendendo justamente nesses rótulos que o Henrique falou, nesses julgamentos. Então, é como se fossem em caixinhas mesmo, né? Não sei se vocês já notaram isso até dentro da aula, por exemplo. Chega aquele colega um certo dia, atrasou meia hora, chegou na aula e você já olha do lado e fala, pô, mas o fulano também é só atrasa, sempre atrasa, é o cara preguiçoso, não quer nada, fez FUVEST, agora tá aqui chegando atrasado, tirando o lugar de quem precisa. Que patifaria é essa, né? Sim. Não sei se vocês já sentiram algo do tipo. E isso você acaba colocando a pessoa dentro de uma caixa sem olhar esse outro lado. Então, como que seria esse observar sem julgar, né? Esse observar sem avaliar? Uma coisa é eu julgar dizendo, tipo, olha, o Henrique sempre chega atrasado na sala de aula. Outra coisa desse observar, que aí sim seria uma observação de verdade, sem julgamento, é falar, olha, ontem eu vi o Henrique chegar meia hora atrasado. Não quer dizer sempre, foi só um momento que eu percebi, eu só vi naquele dia, então eu só posso falar isso. Porque quando você joga esse rótulo e a pessoa aceita esse rótulo, fica esses sentimentos de culpa, de vergonha, esse ressentimento, o que acaba limitando a pessoa e colocando você como se fosse num degrau acima, né? Como se eu fosse superior a essa outra pessoa, e ela fica quase que numa relação de dependência com você.
E não é nem só essa situação de você se colocar acima, né? Também tem um processo inverso, onde você acaba caindo numa posição abaixo. A maneira que a gente tem de se comunicar hoje, que se normalizou, ela é muito baseada nesse sentido do medo, da culpa e da vergonha, porque nós estamos a gente está sempre num processo de se colocar a pergunta de será que estou sendo bom o bastante? Né? Será que o que eu faço é o suficiente? Porque até da nossa criação a gente é muito preso nessa situação de que os sentimentos dos outros são tão importantes que muitas vezes a gente acaba até por silenciar os nossos próprios sentimentos. E aí, uma outra situação que acontece muito, né, nessa linguagem que aliena a gente, é que nós negamos a nossa responsabilidade sobre as situações. A gente nega a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. E aí, é interessante, porque são várias maneiras que a gente tem desse silenciamento da nossa responsabilidade. A gente, por exemplo, uma força vaga em pessoal, limpei o quarto porque eu tive que fazer. Ou então, essa questão de um diagnóstico do bebo porque sou alcoólatra. Seguindo até, né, para vocês pegarem a ação dos outros. Bati no meu filho porque ele correu na rua. Uma ordem de autoridade. Menti para o cliente porque o chefe mandou. Pressão de grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumam. Políticas e regras. Tive que suspender você porque é a política da escola. Um papel determinado pelo sexo, ou pela idade e posição social. Detesto de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar porque eu sou o pai da família. E os impulsos incontroláveis. Fui tomado por um desejo incontrolável de comer o doce. Então, não sei se vocês conseguem perceber pelos exemplos que eu estou dando, mas em nenhuma dessas falas é como se eu sou o responsável por aquilo que eu faço. Eu estou sempre externalizando aquilo. Vem do outro a responsabilidade pelas minhas ações. É bem esse paradigma que a gente vai tentar trazer para vocês uma outra maneira de enxergar, quebrar essa forma, que é um olhar para dentro, como a gente disse no começo, essa autoconexão, para que eu possa me conectar com os outros. E aí entra até o que o Rocha estava comentando sobre essa observação sem julgamento, né, que o primeiro passo da observação é observar sem avaliar. Quando a gente combina a observação com uma avaliação, existe uma tendência de quem vai ouvir aquilo, ouvir como uma crítica. Então, como que é essa questão de observar? A gente tem que observar os dados, que todo mundo consegue observar. E aí entra até essa situação de que o Rocha deu do exemplo da pessoa que chegou 15 minutos atrasada. Ele entrou na sala às 9h15. A aula começava às 9h, ele entrou às 9h15. É isso, pronto. Esse é o fato observado. E aí entra essa questão, né? Então, poxa, Henrique, o que é uma observação, o que é um julgamento? O julgamento, ele, até mesmo na nossa estrutura de como a gente fala, o julgamento, ele surge quando a gente usa adjetivos. Por exemplo, ele é egoísta. Até quando a gente usa o verbo ser estar, né? Você é irresponsável. E até uma outra situação de quando a gente generaliza, e aí usa as palavras que nem sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Né? Você sempre se atrasa. Por que isso é violento? Porque isso nega as possibilidades da outra pessoa de ser diferente daquilo que a gente está falando. Se a pessoa sempre se atrasa, eu nego as possibilidades, os eventos dela e as possibilidades que ela tem de chegar no horário. Quando eu falo que a pessoa é desagradável, eu nego as possibilidades dela de ser uma pessoa agradável para mim ou para os outros. Né, Rocha? Tem esse observar, ele tem muito esse ponto do que a gente está trazendo e jogando em cima das situações, jogando em cima dos outros e até jogando em cima de nós mesmos.
Exatamente. E até em algumas outras situações, a gente tem que tomar um cuidado quase que redobrado quando a gente diz daquilo de assumir as responsabilidades. Porque dependendo da forma como a gente joga isso para a pessoa, pode culpabilizar a pessoa ainda mais por conta disso. Que aí você tem um julgamento dobrado, né? Então, por exemplo, quando o Henrique disse daquela frase, né, do bebo porque sou alcoólatra, né, que aí é uma negação de responsabilidade, claro, porque eu não estava andando no meio da rua, tropecei e caí de boca no corote, né, eu que escolhi ir até lá, comprar de sabor ou não, e começar a tomar. Então, sim, tem uma responsabilidade minha em cima disso, só que também tem essa condição de saúde do ser alcoólatra. Só que quando você joga essa responsabilidade de que, olha, foi uma escolha sua, é uma responsabilidade sua, você também devolve a autonomia da pessoa para ela olhar para esses sentimentos, para essa necessidade do porquê, né? Ela é alcoólatra, e aí você devolve esse poder dela poder sair dessa situação. Porque se você só joga, você é um alcoólatra, você é nóia, você é isso ou aquilo, fica numa relação de dependência e até uma coisa que a gente não vai conseguir suprir isso na pessoa, essa necessidade, essa responsabilidade, porque é dele. Então, somente ele pode olhar para isso e poder tentar suprir esse tipo de coisa. Sim. E aí, a observação, né, sem o julgar, ou observar sem avaliar, entra muito uma questão de que a gente é viciado em querer chutar o que a pessoa está pensando, chutar qualquer intenção da pessoa, em vez de observar o que a pessoa está realmente fazendo, né? Por exemplo, puxando essa situação aí do alcoólatra, né, realmente, ele tem esse diagnóstico, é um problema que precisa de auxílio, só que aí qual que é o fato observado, né? Hoje você bebeu, né? Fim. Eu não preciso chegar e falar assim, você é um bêbado, porque eu negaria esses outros episódios onde essa pessoa não estava alcoolizada, essa pessoa não estava bebendo. Ou então, um exemplo bem mais simples, que talvez essa realidade não seja muito familiar para todos que estão ouvindo. Mas quem mora com outras pessoas, eu vou dar um exemplo dentro de uma família, imagine você pai, mãe, e imagine você filho, e aí a cozinha tá bagunçada. Aí a mãe chega, depois do serviço, junto com o pai, o filho estava em casa, viu a louça ali não arrumada, vira pro filho e fala assim, você não faz nada em casa. Volta naquela situação de que a gente generaliza o que esse menino fez, né, nessa situação de não ter lavado a louça. Qual que é o fato observado que pode ser observado por todo mundo? Ele não lavou a louça. Fim. Não é, ele nunca faz nada. Porque até mesmo, pense assim, vocês que estão ouvindo esse exemplo, que provavelmente devem ter passado por um exemplo parecido, assim, trazendo essa questão de vivência familiar, você vai falar, mas peraí, ontem eu lavei no jantar e ninguém me parabenizou por isso. Por que agora eu estou sendo repreendido, né? E falando que eu nunca lavo a louça? Aí você já devolve, mas também ninguém vê quando eu faço alguma coisa. E perceba que até o fato dessa crítica, ela começa a gerar essa violência circular, né? Eu me sinto ofendido e aí eu já quero me defender e de repente da maneira que eu vou me defender, eu já quero ofender outra pessoa logo em seguida, porque é isso que vai acontecendo. Essa observação com julgamento, ela não vai trazer a pessoa para enxergar o fato, mas ela vai trazer a pessoa para querer se defender. Aí fica muito no automático, né? A pessoa já vai conversar com você já está armada para já devolver de volta para ela e fica essa competição de quem bate mais em quem, né? E ninguém escuta o outro. Exatamente. Então, assim, esse observar sem julgar
Eu sei que é muito diferente do que a gente está acostumado, mas essa é a proposta. É a gente sair desse automático que a gente tem de querer trazer ali a faca já para enfiar na pessoa quando a gente vai conversar com ela. E aí, uma situação, né? Seguindo essa observação e passando para o sentimento. A gente precisa aprender a identificar e expressar os nossos sentimentos. Quando a gente não expressa os nossos sentimentos, ele tem um custo muito alto para a gente. E isso é cultural, porque a gente cresce direcionado para outra pessoa. A gente nunca está em contato com o que a gente sente mesmo. Quem tem um contato aí com criança pode pensar numa situação assim de uma bronca que a criança levou por alguma coisa que ela fez, e aí o responsável, né, nessa situação, vamos colocar uma mãe, ela vira para a criança e fala assim: ai, você deixou a mamãe muito triste. Perceba que você inverteu essa situação para que essa criança sentisse culpa, sentisse vergonha, e aí essa criança, ela não vai deixar de repetir o ato porque ela entendeu que aquele ato não é adequado. Ela vai deixar de repetir esse ato porque ela não quer ser responsável pelo sentimento ruim em outra pessoa, que ela tem muita estima, que no caso é a mãe dela. E nisso, a gente cresce com essa mentalidade de que o que será que os outros vão achar do que eu estou fazendo? Será que os outros vão achar que é certo? Será que os outros vão achar errado? E nesse sentimento existe uma confusão muito grande que, por causa do português mesmo, né, a gente expressa o verbo sentir, mas a gente não está expressando sentimento nenhum. Então, o que é um sentimento? Um sentimento, ela é uma palavra que explica a forma que a gente está se sentindo. Apenas isso. E aí, o que não é um sentimento e é um pensamento? O pensamento, ele é quando a gente usa a voz passiva, que a gente coloca, vamos assim dizer, a responsabilidade em outra coisa, a não ser em mim mesmo. E até quando a gente usa a palavra que depois do verbo sentir. Então, um sentimento. Me sinto irritado. Fim, acabou. Esse é um sentimento. Agora, um pensamento. Estou me sentindo ignorado. Por que isso é um pensamento? Porque para ser ignorado, eu preciso de outra pessoa. E o sentimento tem muito essa questão de que ele é próprio da pessoa. Ele não vai depender do outro. E aí, uma outra forma de usar o verbo sentir, que não está expressando sentimento nenhum, seria, por exemplo, falar: sinto que isso não faz sentido. Que isso não faz sentido também não é sentimento. E até uma questão que surge bastante ligada aos sentimentos, além de ter essa questão que o Rocha trouxe, de termos problemas em nos colocar em posições vulneráveis, a gente é ensinado que existem sentimentos que são bons e sentimentos que são ruins. E na verdade, não é bem isso que acontece. Existem sentimentos de quando as minhas necessidades estão sendo atendidas, e existem sentimentos de quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas. E aí pegando de novo esse exemplo, né, da voz passiva, do estou me sentindo ignorado, o sentindo ignorado não é sentimento, porque eu estou me sentindo triste, porque eu necessito de atenção. Então, você quer complementar, Rocha? Acho que até um exemplo para ficar bem claro, assim, também para vocês. Imagina que vocês estão em algum rolê, alguma festa de rap, ou até mesmo, não sei, um Tusca. Lá. Vocês foram pro Tusca ano passado
E aí você tá lá, tranquilo, bebendo numa boa, e de repente você vê aquela pessoa, aquele crush, aquela crush sua, que você tá muito afim de ir lá conversar, né? Ver o que rola, se vai ou se não vai. Aí você começa a sentir um negócio estranho, né? Você fica, poxa, vou, não vou, fica naquela indecisão, chama a pessoa, não chama a pessoa. E aí você pode pensar, tipo, olha, eu sinto que vai dar ruim se eu chegar, né? O vai dar ruim não é um sentimento. Você está pensando. E aí você Sim. pode ir lá, ficar pensando, não, mas é porque eu nunca tive coragem de chegar nas pessoas nos rolês, eu não sei se eu consigo, e agora, e agora. Só que quando você está pensando, você continua no mesmo lugar. Então, você está aqui com o seu copo na mão, ali tranquilo, bebendo no Tusco, ouvindo a música, a pessoa está do seu outro lado. Enquanto você está ali pensando, ela continua ali do outro lado. E como que seria esse sentimento, né? Então, poxa, vamos olhar para isso. Então, nossa, eu estou me sentindo muito ansioso, né, com essa situação. Tudo bem que eu posso nunca ter tido assim, me acostumado a aproximar das pessoas nos rolês e tal, mas eu tô me sentindo muito ansioso e eu acho que eu tô com medo. Acho que eu tô com medo de chegar nela, porque eu tenho muito medo de ser rejeitado. Então, ser rejeitado é também algo que está por trás do sentimento, que é essa necessidade. Porque eu tenho essa necessidade de estar junto com outra pessoa, né? De um carinho, de me divertir. E quando isso não acontece, eu me sinto rejeitado. Aí, trazendo um exemplo aqui para vocês, né, de que, como a gente tinha dito, não existe sentimento bom e não existe sentimento ruim. Existe sentimento de quando as minhas necessidades estão sendo atendidas e de quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Quando as minhas necessidades estão sendo atendidas, quais sentimentos eu posso estar tendo? E isso é até engraçado, porque como a gente não tem esse costume de olhar para o que a gente sente, muitas vezes a gente não tem nem vocabulário para expressar isso, né? Aqui eu trouxe algumas palavras que são bem mais próximas do vocabulário que a gente tem, né? Mas, então, quando eu tenho minha necessidade atendida, eu posso me sentir feliz, relaxado, conectado, seguro, energizado, que nem o Rocha estava dando esse exemplo, né? Que ele tem da pessoa lá no Tusca, que ela está ali pensando se ela vai conversar com a pessoa, que ele está afim de dar uns amassos e tal, né? Se ele tem essa necessidade, né, de aceitação, se ela for atendida, ele vai se sentir energizado, vai se sentir feliz, bem-humorado, vai se sentir contente, satisfeito. Mas se a necessidade dele, né, dessa aceitação não for atendida, o que pode acontecer? Ele pode se sentir desconfortável, tenso, aborrecido, desanimado, ansioso, com raiva, envergonhado. Então tem muito essa questão, né? Como a gente não está acostumado a exprimir os nossos sentimentos, a gente às vezes não tem nem vocabulário e a gente não consegue reconhecer o que é o nosso sentimento de verdade. Que nem o Rocha deu esse exemplo mesmo do sinto que vai dar merda. O que vai dar merda não é um sentimento, ele é um pensamento que você está tendo em relação àquela situação. E aí entra bem esse conflito, né? A gente tem que conseguir entender os nossos sentimentos, a gente tem que conseguir abrir isso para nós, fazer essa conexão, a gente tem que conseguir abrir isso também para o outro, e entra naquela questão de que eu começo a ter que me responsabilizar por aquilo que eu estou sentindo. Então, eu preciso assumir as responsabilidades pelos meus sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos, eles têm como raízes as necessidades. Então, nessa situação até que o Rocha trouxe aí do Tusca, né, a gente pode até pensar, né? Eu me sinto ansioso porque é importante para mim
ter a aceitação da pessoa com quem eu quero ficar. Eu preciso ter a aceitação dessa minha investida amorosa. Mas não só isso, por várias outras situações. Se a gente for pensar, né, agora nessa situação aqui, para mim, vou dar um exemplo, vou me tornar vulnerável para vocês. Eu me sinto extremamente ansioso, porque é importante para mim fazer uma boa apresentação para vocês e que vocês consigam compreender o que eu estou querendo falar e que vocês consigam entender por que a comunicação não violenta é tão boa nesse sentido de criar conexões, de criar laços. Rocha, você quer fazer aí uma intromissão? Claro, e quando nós colocamos, né, nesse slide que as necessidades nas raízes dos sentimentos, é como se o sentimento fosse aquela isca para pescar que você joga, sabe? Porque ele pode ser intenso, claro, sempre é intenso. Quando você fica puto, você fica com raiva, é muito intenso, vocês sabem que ele é uma coisa muito forte. Só que ele é fixo. Porque, mas tô com raiva, tô frustrado, tô puto. Tá, mas e aí? Por quê? O que é isso? Não, o que é isso? Não, eu tô puto, acabou. Mas você joga essa isca para pescar. E aí, quando você pesca, vem a necessidade junto. Você fisga essa necessidade, né? Então, poxa, eu joguei ali que eu tô com medo de chegar naquela pessoa para dar uns amassos. Só que quando eu pesco, tem uma necessidade de carinho, de não ser rejeitado. Então, são coisas muito mais profundas e que quando a gente olha para isso, só o fato de olhar para isso já dá aquele dá aquele alívio, né? Como se o seu corpo agradecesse por você ter olhado. Sim. E aí, uma situação, né, que é muito legal. Sentimento é seu, é só seu. Ninguém vai sentir o que você sente. Porém, as necessidades, elas são universais. Todos os seres humanos compartilham as necessidades. Né? E aí, a diferença, né, disso é que as necessidades, elas não são atreladas a uma pessoa ou a um objeto. A necessidade é minha. Eu tenho essa necessidade, o outro tem essa necessidade. E essas necessidades, elas podem ser atendidas por qualquer pessoa, por qualquer objeto, e até dar alguns exemplos para vocês entenderem. Quando eu falo que eu tenho essa necessidade de aprovação, qualquer pessoa pode me aprovar. Não é necessariamente uma situação de que eu necessito, por exemplo, da aprovação dos meus pais. Essa necessidade de aprovação dos pais, essa necessidade de aprovação do professor, do chefe, ela vai estar em outras necessidades mais profundas, por assim dizer. E até nesse movimento que a gente está tendo dessas pessoas falando de é preciso conhecer a si mesmo, a gente se conhece não nos nossos sentimentos, mas nas necessidades que nós temos. E aí, a diferença, né, de que nem tudo vai ser necessidade. Algumas coisas são estratégias. Né? Um exemplo de uma estratégia que não é bem uma necessidade. Quando você está naquela semana de prova, e aí você está estressadaço. Nossa, você não aguenta mais. Você está enfadado, e aí você necessita de um bom pedação enorme de chocolate para desestressar. Você não necessita do chocolate para desestressar. Você necessita de um ambiente, você necessita de estar seguro. Você tem a necessidade de estar em paz, estar calmo. O chocolate, ela é a estratégia para alcançar essa necessidade. E até uma necessidade, assim, de cuidado, né? Porque, tudo bem, vocês descobriram agora que as necessidades são universais, só que a forma como a gente atende essas necessidades é particular de cada um de nós. Então, até dar um exemplo para vocês mesmo. Quando começou
a pandemia, eu, junto com alguns representantes do Conselho Regional de Psicologia, a gente estava atuando com a prefeitura aqui de Campinas para elaborar, né, algum material de ação, alguma forma de educar as pessoas, de como se cuidar durante a pandemia, porque eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês, né, ficaram desesperados lá no começo de março, de meu Deus, não vou mais poder sair de casa, e foram várias percas, né, perdi o espaço de ir para a faculdade, de sair com as pessoas que eu amo, de agora estou afastado de todo mundo, e aí vem essa necessidade muito grande de cuidado, só que o que acontece? Cuidado para mim é muito diferente do que para vocês. Então, uma forma para mim de cuidado que eu faço, por exemplo, é acordar de manhã, fazer minha própria comida, ler um pouco um livro que eu gosto, ouvir uma música que eu gosto. Diferente, por exemplo, de quando vocês ligavam a TV e ficavam vendo dicas de como passar a quarentena. Então, fazer pão, fazer bolo, né? Inventar mil e uma coisas, fazer yoga, meditação, sendo que, pô, mas yoga, meditação para mim não faz sentido, eu não gosto. Então, isso é uma estratégia, porque não faz sentido de cuidado, não tem um efeito de cuidado para mim que atenda a minha necessidade. Então, é uma forma até de vocês olharem para ver o que faz sentido para vocês também. Até puxando aí esse barco que o Rocha trouxe, é justamente isso, né? Agora, nesse período de pandemia, a gente tem vários vídeos, várias pessoas, vários posts querendo te ensinar a como que tem que fazer, né? Até não precisa pegar uma situação que nem da pandemia, mas a gente vê essa explosão de influencers, né? Tem um influencer, tem a blogueirinha do Instagram, tem aquele youtuber, aquela youtuber. A gente pode pensar bastante nessa situação de moda, por exemplo, né? A gente tem uma necessidade de estar bonito, né? Das pessoas olharem para a gente e reconhecer a gente como uma pessoa agradável, simpática. Só que aí entra aquele youtuber e fala que para você ser simpático você tem que falar de um jeito, para você ser bonito você tem que se vestir de tal jeito, você tem que ter esse corte de cabelo, né? Calma, não é dessa forma que eu vou suprir essa minha necessidade. E aí até trazer aqui para vocês quais são os tipos de necessidade que a gente tem. A gente pode dizer que essas necessidades elas entram dessas seguintes formas. A necessidade de autonomia, que eu acho que é uma que vai sempre pegar muito na gente, que é a necessidade de poder escolher quais são os nossos sonhos, poder escolher quais são os caminhos que eu quero ter, como que eu vou decidir a minha vida. Né? A necessidade de celebração, que é poder celebrar uma conquista, poder até mesmo, né, fica estranho a gente falar isso, celebrar o luto, porque parece que celebração é sempre festivo, mas eu tenho às vezes, eu tenho essa necessidade de passar pelo luto e até uma coisa que acontece hoje que é violento, é que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo. Eu não posso estar triste, eu não posso curtir um sentimento ali de uma necessidade não atendida em paz, porque isso é ruim. Você não pode estar triste, você não pode estar indignado. Uma necessidade de integridade, que é essa necessidade de ser criativo, de você ser autêntico, uma necessidade de interdependência, que é essa necessidade de estar em comunhão com os outros, de se sentir presente na vida dos outros, mas sentir a presença dos outros também, de você estar conectado de uma maneira afetiva com uma outra pessoa. Essa necessidade do lazer, que é a necessidade de dançar, de rir, de gargalhar, a necessidade dessa comunhão espiritual, que é a necessidade de uma harmonia, da paz, da beleza, né? E até mesmo as necessidades físicas, que é óbvio, a gente não pode esquecer delas, que é a necessidade de
fazer xixi, é a necessidade de tomar água, de comer alguma coisa. E eu acho que é até mais fácil quando a gente fala dessa questão das necessidades físicas, é até mais simples a gente explicar, porque não. Vocês devem ter pessoas na vida de vocês que, quando tá com fome, ela tá irritada, ela fica irritadiça, né? É facilmente tirar ela do sério. Ou então quando você tá apertado para ir no banheiro e aí tá naquela aula que você já não consegue mais se concentrar, porque você só tá pensando, puxa, que horas que eu vou conseguir ir no banheiro? É. Então, só que a gente consegue transportar isso para as outras situações. Por exemplo, da louça suja. É uma, é uma situação de uma necessidade de comunhão com a beleza, né? Poxa, como assim com a beleza, né? Mas, poxa, pensa assim, o conforto que traz ver a cozinha arrumada. Mas tem esse sentido. Então, uma coisa que eu estava até comentando com o Rocha, que eu peço perdão se eu já comentei isso aqui com vocês, mas eu vou comentar de novo. Parte do que traz nessa questão da gente silenciar o que a gente sente e de não perceber as nossas necessidades, faz com que a gente fique muito pobre da maneira que a gente vai conversar. Então a gente vai cortando o que a gente está sentindo, vai cortando o que a gente necessita e a gente não transmite isso de maneira nenhuma. E aí é onde volta naquilo que o Rocha disse. O sentimento, ele é somente uma isca. E aí ele vai pescar muito mais profundo essas necessidades. O sentimento, ele é a folhinha da árvore. As nossas necessidades, elas estão lá enraizadas lá embaixo. E é esse processo que, quando a gente vai tentar se comunicar de uma forma não violenta, que você quer trazer essas necessidades. Porque é aquilo que eu tinha dito para vocês. Eu não vou me compadecer no sentimento do outro. Eu não vou ter compaixão pelo sentimento do outro. Mas eu vou ter compaixão pela necessidade que o outro tem. Porque as necessidades são universais. Então eu reconheço a necessidade dele. Entendeu? É bem por esse lado. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão das necessidades e separar isso dos sentimentos, no sentido de que eu preciso do sentimento para entender qual que é a minha necessidade, existe uma situação de que os outros, eles nunca vão ser causas das coisas que nós sentimos. Tendo em vista isso, eles vão ser estímulos para o que a gente vai sentir. Mas ela não é necessariamente o causador. Então, pegando esse exemplo do Tusca novamente, que o Rocha trouxe. Se eu tô lá na festinha, tal, pá, vejo um carinha bonitinho, e aí eu vou chegar nele e tal. No máximo, ele vai ser um estímulo para, de repente, eu ficar triste porque eu não tive a minha necessidade de aceitação do meu flerte, entendeu? Mas ele não é a causa da minha tristeza. Porque, vamos assim, pensar. Se qualquer pessoa ela pode suprir uma necessidade, qualquer pessoa também pode deixar de suprir essa necessidade. Então, eu poderia me sentir triste por qualquer outra pessoa que estivesse ali na festa. Então, tem esse ponto. Né? E entra numa situação, pensando por esse lado de receber uma mensagem negativa, né, que é quando a gente tem as nossas necessidades não atendidas, ou então quando não tem a necessidade atendida de outra pessoa, é que a gente vai ou escutar ela de 4 formas. Você quer falar alguma coisa, Rocha? Claro, pode passar. Acho que dá até para dar um exemplo. Acho que principalmente as mulheres que estão aqui vão entender esse exemplo, né, de como receber uma mensagem negativa, né? Quer ver? Faça aí o próximo slide. Porque a gente tem essas 4 formas, né, de como receber essa mensagem negativa. Então, vamos pensar numa situação que acho que a maioria das mulheres daqui que estão assistindo passaram, que é quando de repente chega um cara aleatório e te chama no inbox do Facebook para dar em cima de você, né? E é sempre daquela forma bem assim desrespeitosa, né? De uma forma bem invasiva, e você vira para ele e fala: mas olha, eu não tenho nenhum interesse em você, né? Tipo, meu, para, não gostei,
da forma como você veio me chamar, né? Achei muito invasivo e tudo mais. E aí, qual que é esse primeiro passo? Né? Culpar a nós mesmos. Então, numa dessa a gente já pode ficar se sentindo mal, né? De que poxa, mas o que eu tô fazendo para esse bando de embuste vir ficar me chamando, dando em cima de mim, me invadindo meu espaço, né? O que está acontecendo? Então tem muito daquela coisa da vergonha, do medo, principalmente, né? E isso acaba voltando contra nós. Ou até mesmo no caso dele, quando escutou o não, né? Ele poderia simplesmente culpar os outros, que é igual a gente vê nesses prints, né? Do Facebook, que você fala não pro cara, ele já começa, já sabia porque você é feia mesmo, você é isso, isso e aquilo, eu tô fazendo um favor para você e tal, aquela coisa bem super machista, né? Então a gente tem, por exemplo, essas duas situações, culpar a nós, culpar os outros. Agora, quando a gente transfere para uma outra situação, né? Uma situação de um trabalho em grupo, onde você está lá, você mais 3 pessoas, e vocês precisam entregar isso até semana que vem, e de repente o colega do lado nem sequer visualizou sua mensagem, não mandou para você a parte do trabalho. Aí você fica naquela, né, extremamente frustrado porque está chegando em cima e você não quer, né, tirar seu final de semana onde você se organizou, tudo bonitinho para descansar, e de repente tem que perder seu espaço para dar essa atenção para a parte do trabalho que sobrou, né? Então, num primeiro item de culpar nós mesmos, poderia entrar, né, nessa frustração, principalmente de puxa vida, agora eu vou ter que deixar meu final de semana, porque eu sabia que, né, o fulano é incompetente, então não culpar os outros. Eu sabia que o fulano é incompetente, que ele não ia dar conta, então caramba, eu tinha que fazer a parte dele, eu não fiz, e olha que saco. Só que aí tem essa terceira parte, né, de escutar os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Então, poxa, o Henrique não entregou para mim a parte do trabalho e eu tô me sentindo extremamente frustrado por conta disso. Eu tô extremamente puto, tô com muita raiva por conta disso, porque eu tenho a necessidade de ter essa ordem, de ter essa organização. Então, manter as coisas em ordem é muito importante para mim, porque eu cronometro meu dia a dia para final de semana eu ficar de boa, não fazer nada e descansar. Então, tá, então já tem esse sentimento que é dessa raiva, dessa frustração e essa minha necessidade de manter as coisas em ordem. E aí tem esse quarto item, que é escutar esses sentimentos e essas necessidades do outro. Então, tudo bem, o Henrique ainda não me entregou o trabalho, né? Então, como seria escutar esses sentimentos e as necessidades dele? Chamar ele, né, para conversar e, cara, o que está acontecendo, né? O que houve? Conta para mim, para poder compreender isso de volta. E aí eu posso jogar isso para ele de que, cara, eu tô extremamente puto contigo, eu tô muito frustrado porque você não entregou, porque eu sempre tento me organizar na medida que eu posso, e aí ele te devolve e você pode escutar de volta. E aí, até para compreender o porquê que ele não te entregou. E aí eu acho que entra até naquilo que eu tinha comentado, né? De como que a gente tem preguiça de conversar, porque é até engraçado, né? Eu escutando o Rocha dando esse exemplo, parece muito artificial até essa maneira de conversar, eu me expressar para o Rocha, por exemplo, falar assim, nossa, cara, você não... Eu tô muito frustrado porque eu precisava dessa ajuda, né? Eu necessito desse suporte, eu preciso sentir que as pessoas estão ali comigo. É, a... E aí a gente não tem esse costume de falar dessa forma. Por isso que eu falo assim, às vezes parece até artificial, só que se a gente para e pensa, é muito mais fácil o Rocha entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo para ele das minhas necessidades,
do que eu simplesmente chegar e falar dessa maneira que eu tô sentindo. E aí, quando ele me devolve e eu começo a escutar os sentimentos dele, eu até, né, voltando, né, ele está bravo comigo, e aí, como é que eu escuto o sentimento e a necessidade dele? Nossa, você está magoado porque você precisa de um pouco mais de consideração com o trabalho que você está fazendo? Né? Você sente que eu não estou dando essa consideração, né, que você precisa? Né? Porque entra naquelas situações do julgamento. Às vezes eu já fiz já um pedaço do trabalho, só não enviei para ele ainda, entendem? Então, essa situação de ouvir uma mensagem negativa, a gente fica muito preso em culpar a nós mesmos e culpar os outros. Só que aí, essa comunicação não violenta, ela quebra essa barreira que existe naturalmente do 2 para o 3. Que aí é onde eu começo a escutar os meus sentimentos, minhas necessidades, e eu escuto os sentimentos e necessidades dos outros. E aí até essa situação de que nós somos muito presos em ficar preocupados com os outros, nos coloca numa situação de escravidão emocional. Porque eu me vejo muito responsável pelos sentimentos que os outros têm. E aí, quando a gente traz essa questão da comunicação não violenta, que eu viro para vocês e falo, calma, você só é responsável pelo aquilo que você sente. E os outros são responsáveis apenas por aquilo que eles também estão sentindo. Vocês podem, no máximo, catalisar o sentimento, mas vocês nunca vão ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Quando você começa a entender isso, talvez alguns aí possam até estar pensando nisso, de que, poxa, eu não quero mais ser responsável então, pelo sentimento de ninguém. E o Marshall, que é o escritor do livro de Comunicação Não Violenta, ele traz até um exemplo que eu acho muito legal, que é da filha dele, que ela foi. Ele estava ali no processo de ensinar para os filhos dele como se comunicar dessa forma, e aí ela foi para a aula de macacão, e aí o diretor virou para ela e falou assim: Ah, essa roupa não é uma roupa de menina. Tá certo que ele já foi muito infeliz no comentário deste, mas a menina virou para ele e falou assim: vai te catar. Porque ela não queria ser responsável por aquilo que o diretor estava trazendo para ela. Sabe, assim, se você está incomodado com o meu macacão, o problema é seu. A gente vê muito isso nesses diálogos que a gente tem hoje, principalmente trazer um tema até um pouco polêmico, né? A gente vê que nas redes sociais está muito aflorado essa situação de querer se impor, né? Querer impor a minha imagem, querer impor o meu pensamento, e aí a gente entra nessa situação de que dane-se o que você está pensando, né? Só que quando você traz essa situação de libertação, de que você não é responsável pelo sentimento dos outros, a real libertação emocional, ela acontece quando eu assumo as responsabilidades das minhas intenções e das minhas ações. Eu não sou responsável pelo que você sente, mas eu sou responsável por aquilo que eu faço e pelas coisas que me motivam a fazer. Então, tem essa quebra, né? Eu deixo de viver pelos outros, aí eu tenho esse momento que dane-se o que os outros vão pensar, só que é necessário ter esse passo, que eu não sou responsável pelo que os outros pensam, só que eu sou responsável por aquilo que eu faço e pelas minhas intenções. Então, o que acontece? A gente já cobriu aqui 3 componentes da CNV, que é a observação sem julgar, um sentimento, que é um sentimento genuíno, e essa minha necessidade, que é a raiz do sentimento. Falta a gente, então, dizer para vocês, né, a gente discutir o que é um pedido. Rocha, você quer comentar alguma coisa? Vamos lá, direto para o pedido. Pode passar. Aí, por que esses pedidos enriquecem a nossa vida? Então, tudo bem, a gente aprendeu a observar, né? Aprendeu a observar sem julgamento, aprendemos a olhar para os nossos sentimentos, a expressar nossos sentimentos, expressar
as nossas necessidades e o que a gente faz com isso agora, né? Então, tudo bem, eu já tenho esses três, e como que eu posso ser ouvido, como que eu posso ser escutado através de um pedido, por exemplo? Aí até passando aí no slide, porque nós devemos expressar justamente o que estamos pedindo, né? E não o que não estamos pedindo. Então, quando você está lá junto com um grupo de trabalho seu para entregar, vocês estão discutindo como que vão montar o trabalho, se vai ser assim, se vai ser assado, por onde eu começo, qual referência que eu pego, quem vai escrever o quê, quem vai imprimir, fazer o xerox. E aí, no meio dessa discussão, o seu colega do lado está ali mexendo no celular, né? E aí você vira para ele e fala: cara, para de mexer no celular, larga esse negócio, né? Tipo, volta. Só que eu não estou pedindo para ele largar o celular. A minha intenção é virar para ele e falar, por exemplo: olha, Henrique, a gente quer que você preste atenção aqui no combinado, para não ter que repetir de novo. Então, olha como que fica, ao invés de um pedido, vira uma exigência, né? Então, assim, tô mandando você largar esse celular, né? Não é uma coisa de que, olha, você pode prestar atenção aqui, porque é importante o que a gente vai falar agora. E nesse você pode prestar atenção, tem um sim e tem um não. Se o Henrique quiser, ele pode virar e falar: não, vocês se viram aí, tô nem aí, jogo tudo pro alto, e a gente vai ter que lidar com esse não depois de uma daquelas 4 formas que vocês viram agora há pouco. Então, quando a gente faz um pedido, a gente presume que ele tem esse direito de resposta, de dizer se ele quer prestar atenção ou se está mais interessante ficar no celular. Por quê? Se a gente formula isso de uma forma negativa, se a gente formula isso como uma exigência de estar mandando a outra pessoa tirar o celular, primeiro que vai causar uma resistência na pessoa, igual o Henrique trouxe no outro exemplo. Ah, tira o seu celular daí. Mas quem é você para mandar em mim? Né? Aí já começa o confronto, aí já começa a violência e ninguém está mais escutando ninguém. Tá só uma competição ali para ver quem é mais forte e sustentar essa discussão, né? Ou você causa uma confusão na pessoa, porque ela não vai compreender o quão importante é para você que ela preste atenção naquele combinado, para vocês não terem que demorar ainda mais para fazer o trabalho, reforçando de novo ali no grupo do WhatsApp, né? De que quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? E fica esse jogado, e aí no fim você faz tudo de última hora. Sim. Ó, essa situação, né, dos pedidos, quando a gente fala do que é um pedido e o que é um não pedido, né, que a gente tem que formular o pedido de uma linguagem clara, positiva e de ações concretas que revelam o que a gente realmente quer. Um exemplo que a gente pode dar é de pessoas que estão aí num relacionamento, certo? E aí, de repente, a pessoa fictícia Maria, ela está namorando a pessoa fictícia Fernando, e o Fernando estuda muito, ele tem pouco tempo disponível, né? E ela sente essa falta do Fernando ali mais presente com ela. Ela necessita dessa presença. Aí ela vira pro Fernando e fala assim: nossa, Fernando, você está estudando muito. Aí o Fernando escuta aquilo, processa, e aí ele resolve que não, realmente estou estudando muito. Vou tirar um tempo aí para jogar futebol. E o que a Maria queria? Ela não queria que ele fosse jogar futebol, ela queria que ele passasse um tempo com ela. Mas vocês percebem essa diferença e essa confusão que traz o não pedido? Você não pedir o que você quer de verdade? Tem esse exemplo de, por exemplo, larga esse celular. Não é o pedido de prestar atenção. E aí é onde fica essas situações. E como é que a gente forma um pedido claro? Ele é um pedido, ele é a soma de um sentimento com uma necessidade. Um pedido sem sentimento, ele não é claro. Eu não consigo entender de onde que está vindo esse pedido.
E o pedido sem a necessidade soa como uma exigência. Então, que nem o exemplo que o Rocha estava falando aí do celular. Né? Larga esse celular. Eu não estou entendendo de onde que está vindo, e para mim você está exigindo que eu faça algo. Né? Então tem essa situação. Né? Que essa não está trazendo nada para outra pessoa. A pessoa não está entendendo o que você quer. É bem isso. Você quer falar, Rocha? E percebe como vira até uma bola de neve quando você tem esse entrave na comunicação. Então, quando acontece isso num relacionamento que o Henrique falou, né? Desse caso aí da Maria e do Fernando. Então ela fala para ele, você está trabalhando demais. Ele vai e joga futebol. Aí isso acaba virando uma bola de neve a ponto dela começar a enquadrar esse companheiro dela em alguns rótulos, em alguns julgamentos. Então, poxa, ele não liga mais para mim, né? Nossa relação não está sendo igual antes, ele está frio, então certeza que ele pode estar saindo com outra pessoa ou fazendo isso, eu não tenho valor para ele. E aí vira aquela bola de neve, você começa a ter aquela DR, né? Joga esses julgamentos para outra pessoa, ela não vai entender, vai se sentir confusa, vai ficar resistente, a ponto dessa relação ficar cada vez mais ali truncada, né? Até o ponto de talvez chegar num término. Então, olha só a diferença que poderia fazer nesse relacionamento dela chegar e virar para ele e dizer que, olha, mozão, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô precisando muito de carinho agora. Teria como você, né, vir até aqui em casa, a gente passar um tempo junto, porque aí você expõe esse sentimento de que tô sentindo sozinha e essa necessidade de carinho. Até pegando esse exemplo mesmo, né? Você falar que você estuda muito é um julgamento. Você não observou nem o fato que é um fato seu. Você está se sentindo sozinha. Tem esse ponto aí. Olha só como é que vai. A CNV é muito engraçada porque ela vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Você reconhece algo sem julgar e você vai começar trazendo naturalmente. E aí uma situação que é muito importante nessa questão do pedido, claro, é que o pedido, ele precisa passar, não necessariamente precisa, né, mas é ideal que ele passe por 3 passos. Você fez o pedido para a pessoa. É necessário pedir um retorno para ela, porque você não tem garantia de que ela compreendeu o que você quer. Então, vamos pensar assim no eu e o Rocha, ele é meu professor, eu sou um aluno dele, e aí ele vira para mim e fala, ele tá vendo minhas notas, ele tá preocupado porque eu tô com notas baixas na disciplina dele, ele vira para mim e fala assim, Henrique, passa depois na minha sala que a gente precisa conversar sobre suas notas, eu tô preocupado com elas estão baixas. Aí eu escuto isso, né, só viro para ele e falo assim, aham, aí ele já entendeu, já. Esse aham já deu entender. Poxa, peraí. Talvez ele não tenha entendido. Aí ele pede pra eu repetir o que ele acabou de pedir pra mim. Aí eu viro pra ele e falo: Você não quer que eu vá sair hoje à tarde aí com o pessoal? Você não quer que eu vá no bar? Porque eu tenho que passar na sua sala. Não tem nada a ver eu ir no bar, sair com o pessoal, com o passar na sala dele. Mas foi o que eu, naquele momento, seja pelas coisas que eu estava passando no meu dia, entendi. Né? Eu compreendi o pedido dele como uma outra coisa, né? E aí até uma coisa que estivesse me impossibilitando de viver a minha vida da maneira que eu quero, vamos assim colocar. Eu me vi numa posição de estar sendo exigido algo. Então, como que a gente funciona, né, nesse processo do pedido? Esse aham é um indicador muito claro de que seu pedido não foi escutado direito. Então você vira para a pessoa e fala assim: você entendeu o que eu estou querendo pedir para você? Você pode repetir para mim e tal? A pessoa, ela pode até achar que você tá tirando ela de otário, vamos assim dizer, né? Pô, tá me tirando de surdo, eu tô te entendendo. Só que é necessário que você reforce, né? Que é importante que ela entenda tudo que você necessita
e que você mostre apreciação, principalmente pelo fato de ela te retornar. Né? E esse passo da apreciação, ele é muito importante, porque não é você virar para a pessoa, de repente, nesse caso de falta de compreensão, né, da comunicação cortada, virar para ela e falar assim, você não me entendeu. Eu falei de uma maneira muito abrupta isso, mas a gente solta naturalmente, tipo, não, você não entendeu. Mas esse não entender, eu já estou julgando a pessoa, eu estou julgando a capacidade cognitiva dela. E aí volta de novo. Como assim eu não entendi? Então, como que seria uma maneira mais adequada de fazer essa apreciação? Virar para a pessoa e falar assim, acho que não fui claro na maneira que eu me expressei. E você repete, você parafraseia isso. E aí, é necessário que você demonstre empatia até para caso a pessoa não queira atender o seu pedido, né? Porque o não, ele é possível. Quando ele não é possível, a gente tem essa diferenciação, né, Rocha? Totalmente. E nesse meio tempo, né, entre exigência, pedido e se expressar, tem esse componente que é assim fundamental para que uma comunicação não violenta aconteça, que é a empatia. Quer ver? Pode até passar, porque É, a gente vamos pode só, ficar. Uhum. vamos só concluir isso aqui. Qual que é a diferença, então, de um pedido e uma exigência? A diferença vai estar na pessoa que está fazendo o pedido. Se o não é uma possibilidade, já não é mais um pedido, é uma exigência. Né? Então, tem essa situação de que é necessário reconhecer que o não é pessoal, ele não está falando não para você, mas, por vezes, o não dele é até para atender uma necessidade que essa pessoa está tendo. Né? Então, tem essa questão. Né? Não é só você que tem necessidades. A outra pessoa também tem necessidades. E aí uma situação que é interessante, né, que aí entra nessa situação da empatia, de que, poxa, escutei um não, né, e eu preciso que a pessoa faça isso, mas eu ainda quero me manter no pedido, eu vou então escutar com empatia o que essa pessoa está sentindo e está necessitando, para ela ter me dito esse não. E aí tem essa questão da recepção com empatia, que eu me expresso com honestidade, mas o que a pessoa está me dando, eu recebo com a empatia. E aí que entra essa diferença muito grande, né? Do que ter empatia por alguém. No começo, podemos pensar até num senso comum de que a empatia de eu pensar o que eu faria se eu fosse o Henrique. Então ele está numa enrascada, ele está vivendo algum problema no dia a dia dele. Aí eu penso, não, mas se eu fosse o Henrique, eu não fazia assim, eu fazia de outro jeito. E aí isso acaba não sendo uma empatia. Né? Tá sendo eu, Gabriel, pensando o que eu, Gabriel, faria. Né? E não pensando no Henrique. Então eu estou voltando e estou pensando só em mim. Né? E aí que entra uma diferença muito grande que eu sempre gosto de falar para todo mundo, seja lá no abrigo onde eu trabalho, seja com, né, os meus clientes no consultório, que é uma diferença muito clara de que muitas das vezes, né, quando se está conversando com um amigo seu sobre algum assunto do dia a dia, né, alguma situação que aconteceu com você, aquele amigo seu vira e responde, ah, mas eu te entendo. E no começo fica, oi, como assim você me entende? Né? Aconteceu esses dias, por exemplo, no abrigo onde eu trabalho, que um dos moradores saiu, né, foi resolver algumas questões lá de documento que ele precisava tirar, e no meio do caminho ele bebeu, né, chegou alcoolizado no portão, aí o funcionário começou a perguntar para ele o que aconteceu e tal. Aí o funcionário virou para ele e falou, não, mas eu te entendo, fulano. E eu tava só presenciando, só observando aquela cena. Aí o morador virou pro funcionário e falou, mas entende? Como assim você me entende? Você já morou na rua? Não. Então você não me entende. Você bebe? Não. Então você não me entende. Você viveu tudo isso que eu vi? Não, você não entende. Então, assim, a gente não entende as pessoas. Não importa
quantos diplomas eu tiver de pós-graduação, quantos mestrados, quantos doutorados eu fizer, mesmo eu sendo psicólogo, eu não entendo as pessoas. Por quê? Porque eu não estou na pele dessa pessoa, eu não sou essa pessoa. Então, só você sabe o que você está vivendo, só você sabe o que você está sentindo, e só você sabe quais são suas necessidades. Então, tudo bem, já que eu não entendo, o que sobra para mim, então? Só me resta imaginar o que você está vivendo. Só me resta isso, né? E a gente tem que lidar com esse sentimento de impotência de só poder imaginar. Porque por mais que a gente tenha essa vontade, às vezes, de pegar a pessoa no colo, né, e vir cá, deixa que a gente resolve, não, a gente precisa somente imaginar. Por isso que a empatia não é só a gente encorajar a pessoa ou dar conselho, porque quando você faz isso, você está querendo barrar, né? Você está querendo barrar a expressão da pessoa. É como se você tivesse literalmente pedindo para ela calar a boca, sabe? Tipo, olha, para de falar que eu não tô a fim de escutar, tá no meu limite. Então sempre tem aquilo, né? Tipo, poxa, Henrique, briguei com a minha namorada. Aí o Henrique fala, não, mas dá um tempo, vai dar um rolê aqui no quarteirão, amanhã você liga para ela, dá um gelo aí para ela sentir sua falta. Poxa, isso já é um conselho. Ou aquilo, né? Tipo, poxa, eu briguei com a minha namorada. Não, mas termina logo com ela, porque ela não te dá valor, não faz isso. Então tá me encorajando a uma coisa, sendo que não é isso que eu tô querendo dizer para ele. Então, quando a gente tenta imaginar, é um esforço muito grande que a gente faz para estar junto com a pessoa. Né? Como se eu tivesse marcando um encontro com você literalmente dentro do seu coração, né? Então, assim, é um espaço que não é meu, é um coração que não é meu, mas eu tô ali, eu tô olhando a parede, eu tô, né, vendo a decoração, que cor que é, eu tô presente. Eu continuo sendo eu, você continua sendo você. Só que eu tô fazendo esse esforço de imaginar como você deve estar se sentindo. E é nesse imaginar que permite que a CNV aconteça. Porque já que eu não tenho a certeza do que a pessoa está passando, do que ela está sentindo, do que ela precisa, eu jogo alguns palpites empáticos para ela. Entende? Então, se o Henrique está ali contando para mim de pô, Gabriel, eu briguei com a minha namorada, isso e aquilo, e a gente fica conversando pelo telefone, eu posso imaginar virar para ele e falar, nossa, Henrique, eu imagino como deve ser difícil para você se sentir decepcionado com ela. É isso que você está sentindo? Então, assim, eu estou fazendo um palpite, é isso. Dele meio que checa, pode virar e falar, não, eu não estou decepcionado. Eu acho que eu tô com muita raiva dela. Então tá, não é decepção, é raiva. Então ele confirmou, ele checou, a gente checou junto. Então tá, já que é raiva, então poxa, aí você consegue jogar. Então já tenho a raiva, já tenho aquela isca, agora eu posso pegar essa isca e jogar para tentar pescar a necessidade dele. Né? Então tá, você tá com raiva, então me parece que nessa briga que você teve com ela, você queria muito que ela te escutasse e entendesse o seu lado. É isso? É essa a necessidade sua de ser compreendido? Aí eu jogo. Se não for, não tem problema. A gente pega, joga de novo até acertar. Então é sempre na base desse palpite. É sempre uma coisa muito incerta e a gente não sabe se vai acertar, se vai errar. Por isso que é como se fosse um músculo da empatia mesmo, porque a gente está ali exercitando todo dia, né? Igual a academia, o de hoje está pago e vamos para frente. Né? E quando a gente faz isso, aí já não precisa mais nos preocuparmos em consertar o problema daquela pessoa, em deixá-la feliz, né? Em atender essas necessidades, porque não é o nosso papel. Né? Não é, a necessidade não é nossa, o sentimento não é nosso, é da outra pessoa. E ela assume essa responsabilidade por ela. Né? Só que eu estou ali tentando uma conexão. E aí, quando a gente consegue acertar esse palpite, a gente consegue acertar nessa pescaria, puxar o peixe, aí que tem esse alívio.
da atenção. A pessoa parece que tira um peso muito grande das costas, até para vocês pensarem em situações que vocês viveram com algum colega, alguma pessoa que vocês confiam, quando você conta aquele BOzão da sua vida, quando você conta aquela situação que aconteceu, e você sai muito mais leve, né? Você tira esse peso das costas, e às vezes você até simplesmente para de falar, porque quando você pesca, você cala. Tem até um poema da Clarice Lispector, que ela fala isso, que a palavra foi feita para calar. Então, quando você acerta, vem o silêncio. E isso é muito bom. Eu acho que sim, voltando nessa questão do que a gente acredita que a gente tem que consertar a situação dos outros, né? Até vem daquela cultura que a gente tem de que a gente é responsável pelo que os outros sentem. Então, quando o outro traz ali para mim uma situação, né, que eu entendo que essa pessoa está passando por uma dificuldade, eu quero consertar aquilo. Eu não quero ver meu amigo passando por aquilo, eu não quero ver meu pai passando por aquilo, eu não quero ver meu professor, meu filho, etc. Eu não quero passar, né? E aí vem isso, que é uma quebra muito grande, que nem o Rocha está falando. Você tem que fazer a pessoa falar. Não é você falar pela pessoa. E aí, alguns erros comuns que acontecem nisso, né? Que a gente acha que a gente está sendo empático, mas eu estou impedindo essa expressão dela. Esses erros. O aconselhar. Por exemplo, acho que você deveria fazer isso. O Rocha ele tá bravo lá com a mina dele, aí eu viro para ele e falo assim, não, eu acho que você tem que dar um gelo nela. Poxa, eu não tô dando minha empatia para ele, porque ele não tá se expressando. Muito pelo contrário, eu tô tomando ali o espaço dele, porque eu tô falando o que tá dentro de mim. Então, situações ali que vocês vão reconhecer. Por exemplo, competir pelo sofrimento, que você tá ali conversando com a pessoa, e aí a pessoa vira para você e fala assim, não, mas isso não é nada. Comigo aconteceu, tá, 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 tá. Tipo, poxa, cara, vamos assim dizer, eu não tô nem aí porque isso aconteceu com você. Eu quero me abrir. Então, quando você quer fazer com que a pessoa tire uma experiência positiva daquilo, você está querendo educar ela, né? Não, calma, mas se você vê por esse lado, ou então você vai ali consolar, você fala assim, ah, não foi culpa sua, você fez o melhor que você pôde. Então você começa a interromper ela, porque a situação dela, você vira e fala assim, nossa, isso me lembra uma história que era assim, bababá. Ou então até mesmo encerrar o assunto, né? Que pega nesse exemplo aí do Rocha brigou com a mina dele, e fala, ah, pô, anima-se aí, cara, não se sinta tão mal. Já gerou ali o bloqueio, porque ele não teve um espaço para poder conversar mais. Não é empatia a gente se solidarizar e ficar assim, ai, coitadinho, fififi, fafafá. Mesmo que a gente use uma vozinha mais fininha, não é empatia isso. Ou então até mesmo começar a interrogar que Pega esse exemplo da briga, né? De um relacionamento, que você começa a perguntar para a pessoa, ah, mas quando que isso aconteceu? Como que isso foi? Você começa ali a interrogar ela e querer tirar coisas que muitas vezes não é o que ela quer te falar. E aí tem até outro ponto, né, que a gente tem que ter empatia, inclusive, quando nós somos os protagonistas nessa situação de uma necessidade não atendida da pessoa. Vamos um exemplo aqui para vocês entenderem. O Rocha, ele adora receber ligação de feliz aniversário. Eu não liguei. Aí ele tá bravo, tá triste, tá chateado. E aí eu viro para ele e começo assim, ah, não, mas eu teria telefonado, é que aconteceu fififi, fafafá. Perceba que nesses todos os exemplos aí que eu dei, e até nesse do corrigir, né? O que é um corrigir? É você virar para a pessoa e falar assim, não foi bem assim que aconteceu, calma lá, pera, né? Quando você tem isso, percebam que eu tiro a fala da pessoa e eu estou trazendo para mim. E a empatia não é isso. A empatia não é falar. A empatia é justamente aquilo, ouvir. E aí, volta naquilo que o Rocha estava falando. Quando a pessoa ela sente que ela está sendo ouvida, você vê isso no corpo da pessoa. Ela começa a ficar mais molinha, porque está aliviando a tensão dela.
e ela vai falar, que nem o Rocha bem citou, ela vai falar até uma hora que a palavra vai calar. Então, esse é um componente que eu acho que, de tudo que a gente estava falando aqui, por mais que a gente tenha deixado a empatia para o final, deve ser um dos mais importantes para essa comunicação não violenta, né, Rocha? Com certeza, sem empatia acaba não tendo comunicação nenhuma. Né? Então, em linhas gerais, né, todo esse workshop que a gente está dando para vocês é para mostrar como que funciona o processo, né? Todo esse processo dos 4 componentes, da empatia, de uma forma para a gente utilizar isso no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, para nos conectar com as pessoas, para termos e exercitarmos uma relação mais verdadeira, mais honesta, onde você pode ser você, a outra pessoa pode ser ela mesma, e o quanto que isso expande, o quanto que isso traz novas situações, novas necessidades, e é bem isso que a gente colocou no começo, de como a gente alinha o nosso pensamento, o nosso sentimento e a forma com que agimos. Bom, João, eu acho que é isso. Queria agradecer aí o espaço, agradecer aí também a participação do Rocha aí, que me ajudou bastante, sempre me ajuda muito com esse tema. Quer falar alguma coisa, Rocha? Acho que no mais isso mesmo, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. E se vocês tiverem perguntas, tiver tempo para responder, ou quiser entrar em contato com a gente para tirar mais dúvidas do que é CNV, de como que a gente aplica, algo até um pouco mais profundo, pode contar conosco. Perfeito, Rocha. Henrique, muito obrigado por esse workshop. É a segunda vez que eu assisto, né? E eu acho fantástico, assim, porque eu acho que ele aborda principalmente coisas muito sutis, assim, traços muito sutis que a gente pode aplicar na nossa vida, nas nossas relações interpessoais e que fazem uma grande diferença no final e geram um ambiente de conversa mais saudável, né? Então, agora eu gostaria de abrir para perguntas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a comentar, por favor, que use o chat. A gente ainda tem um tempinho aí. Ó, pergunta do Luiz Otávio. Caso você perceba que alguém próximo a você está passando por algo estressante para ela, mas que ela não pretende se abrir para ninguém, há uma forma de deixar ela mais confortável de se abrir? Claro, com certeza. Acho que o mais importante disso, Luiz Otávio, é que, olha só, até na sua pergunta você está fazendo um exercício de observar a situação, né? Então você está observando que ela, né, tá diferente da forma como ela costuma ser, né? Que provavelmente está passando por coisas muito estressantes, mas ela não pretende se abrir para ninguém, né? Então, se não tiver essa abertura, você também consegue exercitar a CNV com ela pelo simples fato, né, de mandar um alô, né, como que você tá, você tá afim de falar sobre isso, porque se você não tiver afim, se você não quiser se abrir, também é uma necessidade da pessoa, né, uma necessidade de você talvez respeitar esse espaço, que talvez não seja o momento de entrar, né, nesse assunto dessas coisas estressantes, mas você pode se colocar de forma verdadeira e aí tem que ser a partir de uma vontade sua também, se você estiver disponível para isso, para falar, então tudo bem, já que você não está se sentindo à vontade, não está se sentindo confortável de falar sobre isso, mas quando você tiver, saiba que eu estou aqui. Tá? Então, é uma forma que você gera uma conexão e que você também respeita esse espaço da outra pessoa.
Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Um comentário da Ana Carolina. Queria somente parabenizar vocês por trazer um tema tão impactante e necessário no mundo em que vivemos. Fora que percebo muito como esse deveria ser um tema discutido dentro da construção civil, principalmente nas obras. Muito obrigado pela oportunidade. Você vai fazer um comentário, Rocha? Acho que era mais disso que a Ana Carolina colocou, né? Que realmente é um tema que deve ser discutido tanto nas obras, dentro da construção civil e todos os outros espaços, né? Porque onde tem pessoas, tem comunicação, e onde tiver comunicação, a CNV acaba entrando nesse processo. E só para complementar também, aquilo que o Luiz tinha falado é muito importante dentro da CNV também, a gente reconhecer os nossos limites, porque a gente pode tentar se colocar disponível para outra pessoa, só que também tem uma certa linha de até onde a gente pode ir, né? Então, no caso dele, se está muito estressante para ela e você tenta fazer uma aproximação, ela te traz algo assim muito mais além do que você pode lidar, né? Por exemplo, se essa pessoa virasse para ele e falasse, olha, eu estou pensando em tirar minha própria vida. Eu sei que é uma situação muito extrema, mas caso isso surgir, né, e a gente sente que não dá conta de abrir essa ferida, você pode ter esse gesto de carinho de pelo menos falar, bom, já que eu não consigo, estou no meu limite, não posso chegar aí, eu posso orientar ela a buscar alguém que saiba lidar melhor com essa situação, que seja mais bem treinado, e aí isso acaba sendo uma forma de cuidado também. Até um comentário que eu ia fazer ali rapidamente sobre isso, né? Que é tão diferente essa forma de se comunicar que parece que é um lifestyle, né? Assim, nossa, Henrique, você se comunica dessa forma, assim, com todo mundo? Quer dizer que você nunca fala palavrão, que você nunca xinga? E, na verdade, não, porque a situação é justamente o contrário. Quando eu tô falando palavrão, quando eu tô xingando, eu tô fazendo isso consciente daquilo que também está me faltando, né? Qual que é a necessidade que não está sendo atendida ali naquele momento? Porque, gente, a gente cresceu conversando dessa forma, a gente não vai mudar da água para o vinho. A gente não vai conseguir falar de uma maneira diferente assim, ó, num estralar de dedos. Mas é importante ter esse reconhecimento, porque até, de repente, numa situação mais estressante, que nem numa situação de trabalho, numa situação de serviço, a gente consegue exprimir melhor essas coisas que vão acontecendo, né? Até trazendo para essa situação de engenharia, né, num trabalho numa obra, muitas vezes essa necessidade não chega a ser pessoal, mas ela é uma necessidade da organização, é uma necessidade de quem te contrata, né? E às vezes é importante você trazer isso também. Parece assim que, é meio óbvio, a pessoa tem que fazer isso porque ela está sendo paga. Não, calma. Ela está fazendo isso porque é necessário que ocorra tais coisas para que o projeto siga adiante. Tem esse lado também, né? Ela tem que trazer esse. A gente consegue trazer esse ponto de não violência, de, por exemplo, falar assim, você tem que fazer isso porque você está sendo pago, mas que é violento, mas até falar assim, olha, é necessário que você faça isso por x, 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 x. Então, é esse comentário que eu queria fazer. Mais uma pergunta aqui do Lucas. Qual seria a necessidade que tenho quando me sinto incomodado quando alguém perto de mim está sendo desrespeitado, visto que a situação, abre aspas, não diz respeito diretamente a mim, fecha aspas? Bom, aí o Lucas também fez um exercício bacana, né, de observação, que olha só a forma como ele colocou, né, quando eu me sinto incomodado, então, ó, já tem um sentimento, né, me sinto incomodado quando alguém perto de mim está sendo desrespeitado. Então, olha como ele conseguiu também fazer esse exercício de observação sem julgar, né? E que difícil isso, né, Lucas, de a gente olhar para esse sentimento, né? Então tá, eu estou me sentindo incomodado vendo essa situação,
essa situação não diz respeito a mim, mas mesmo assim parece que fica alguma coisa incomodando, né? Fica aquele nó na garganta, né? E o que é isso? E olha como isso vem até de um sentimento de impotência nosso, né? De olhar para essa situação, no caso de alguém sendo desrespeitado na sua frente, e primeiro a gente não conseguir fazer nada, né? A gente não conseguir parar essa situação e resolver para a pessoa ser respeitada, né? E também a gente não conseguir dar uma resposta logo para que trem é esse que está dentro de mim e que vem toda vez que eu vejo essa situação, né? Tem até algo super bacana de um movimento da psicologia norte-americana e também em algumas partes da Europa que eles falam que é o stop movement, né? O movimento de parar. Então, acontece esse tipo de situação, você fala, não, para, me deixa quietinho, pelo menos um pouco para eu poder olhar para isso com calma, né? E olhar com calma de acordo com o seu tempo também. Então, isso é até algo que eu trago para as pessoas quando elas chegam para mim pedindo alguma coisa, né? Tipo, ai, Gabriel, você pode fazer isso e aquilo para mim, né? Você topa dar um curso amanhã, 8 horas da manhã? Eu falo, calma, deixa eu pensar, né? Deixa eu sentir e ver o que está acontecendo aqui. E tudo bem, Lucas, né? Leve o tempo que você precisar, leve o seu tempo para reconhecer essas necessidades, porque assim como a gente disse, é como se fosse uma academia, né? Não dá para a gente chegar às vezes pegando um supino muito pesado se eu nem sequer sei fazer isso direito, né? Pode acabar te machucando um pouco mais, então um passo de cada vez. E até complementando a fala do Rocha, né, quando você traz, né, eu visto que a situação não diz respeito diretamente a mim, mas ela diz respeito a você sim, porque te incomodou, te trouxe um sentimento. Então, assim, é legal você, de repente, eu não sei qual é a situação, né, ela tá bem subjetiva aí, mas é você pensar se é uma necessidade de segurança, de você se sentir seguro, porque você vê que o desrespeito dessa pessoa também pode acabar se tornando um desrespeito a você, né? Então você tem essa necessidade da segurança, você tem essa necessidade do respeito, da preservação. Então, assim, é muito engraçado, porque se vocês procurarem na internet, a gente pode até disponibilizar aí para o pessoal da semana aí, passar para vocês, mas existe uma lista de sentimentos e uma lista de necessidades, mas não é que, poxa, só existe esses sentimentos, só existem essas necessidades. Não, são guias para te auxiliar. Então, porque é aquilo que a gente comentou, às vezes falta vocabulário para a gente. Né? A gente falta, né, essas palavras para ajudar a gente a perceber o que acontece. Mas é bem isso. Qual seria a necessidade que você tem quando você está incomodado de alguém estar sendo desrespeitado? Pode ser essa necessidade da segurança, essa necessidade do respeito, porque não é com você, mas você sente que aquilo pode respingar em você. Tem isso. Legal. Mais alguém, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode utilizar o chat. Só relembrando, pessoal, o link para o feedback desse workshop tá no chat aí. Por favor, acessem, respondam, tanto para dar um feedback para os palestrantes, quanto para contar a presença de vocês. Rafael aqui dizendo tema necessário e pertinente, parabéns aos envolvidos. A Bárbara comentando, workshop maravilhoso que aborda um tema que deveria ser de conhecimento de todos. Muito obrigado pelos ensinamentos. Então, Henrique, Gabriel, em nome da comissão organizadora da 19ª Semana de Engenharia Civil, da Escola de Engenharia de São Carlos, eu agradeço imensamente vocês por esse workshop incrível. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que participaram.
E Henrique e Gabriel, se vocês quiserem falar alguma coisa para fechar aí, podem ficar à vontade. Só queria agradecer mesmo de novo pelo convite. E caso vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, né, quiserem conhecer um pouco mais do que eu faço também, podem entrar no meu Instagram, lá no @pc.gabrielrocha. Vou até deixar nos comentários também, ou no Facebook como Gabriel Rocha Psicólogo, pelo e-mail também tem meu número aí. Então, se eu puder ajudar em alguma coisa, fiquem à vontade. Queria agradecer novamente a oportunidade aí de poder passar esse tema aqui. Eu tenho tanto carinho por ele. Agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse tema junto com o meu amigo Gabriel Rocha. Eu tenho muita estima. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Novamente, fazer um pedido de desculpas no sentido assim, não sou psicólogo, mas como vocês podem ver, a CNV ela pode ser aplicada para todo mundo, né? Todo mundo pode aplicar ela e conseguir aplicar ela. Então, caso vocês também queiram conversar comigo, se sentirem à vontade de tirar alguma dúvida também, sintam-se à vontade. Tem o meu WhatsApp aí na tela, meu e-mail, assim como tem o WhatsApp do Rocha e o e-mail do Rocha. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigado novamente a todos e uma boa noite.